Boa noite, rapaziadinha do Biblioteca R. Aqui estou eu mais uma vez, Daniel, para mais um vídeo no canal. E é isso, hoje a gente vai apresentar mais um livro que é bem difícil de vocês terem lido ou visto em algum lugar, mas o autor é bem famoso. Principalmente na área da ciência e da astronomia, você já deve ter ouvido falar muito bem dele, porque ele é muito conhecido, infelizmente falecido, mas deixou um grande legado. Eu espero que vocês gostem do livro de hoje, que é um livro que faz a gente pensar bastante. O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Carl Sagan, para você que não sabe, foi um incrível cientista que já viveu. E ele, além de escrever esse livro extraordinário e outros como Bilhões e Bilhões, que é um livro que eu vou deixar aqui, ele fez uma série chamada Cosmos, em 1978, se eu não me engano, que foi refeita recentemente porque é uma série extraordinária, né? Ela tá disponível no Disney Plus, inclusive. É uma série muito boa, com o mesmo nome. E lá fala sobre coisas extraordinárias, por exemplo, supernovas, planetas, estrelas, sobre como surgiu a civilização, no caso, um pouco de história, inclusive, sobre as leis da natureza e coisas que a gente nem sempre compreende, e são nossas perguntas que eles respondem na série. Eu acho isso extraordinário. E na série mostra o nosso apresentador, no caso, viajando pela vastidão do universo com uma nave extraordinária, que permite ele entrar em buracos negros ou viajar ao redor de todo o universo, inclusive visitar estrelas ou ver o futuro, por exemplo. E eu acho isso muito bom, porque mostra mais ou menos com um pouco de fantasia o que acontece no espaço, ou o que poderia acontecer, e o que já aconteceu, no caso. É uma representação feita assim, em animação que eu acho muito boa. A série fala um pouco do passado e do futuro, mas o foco aqui é o livro. O livro O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro muito bom. Sempre que eu falo desse livro pra alguém, a pessoa pensa que, nossa, é um livro de terror, que não sei o que, por causa dos demônios. Mas não. A ciência é vista como uma vela no escuro, é a frase escrita na capa do livro. Os demônios, no caso, falados na capa e no título, se referem, no caso, à ignorância das pessoas em relação à ciência. Esse livro aqui, ele fala sobre a pseudociência. No caso, é o quê? A interpretação errônea que as pessoas têm sobre a ciência. Esse é um livro muito antigo, ele é por volta da década de 90. E o livro fala, por exemplo, sobre fantasias que a gente cria quando a gente ouve falar sobre ciência, astronomia, sobre o espaço, coisa do tipo. Por exemplo, a grande parte desse livro fala sobre extraterrestres e a fantasia que as pessoas criam em relação a extraterrestres, no caso. Ou será que elas estão certas ou será que elas estão erradas? O que acontece com elas para elas terem esse tipo de ideia, entende? O que tem acontecido com a mente dessas pessoas? O que tem acontecido na Terra para que essas pessoas pensem isso? O que aconteceu com essas pessoas no passado para despertar isso nelas? Porque os Estados Unidos teve um tempo que bombou assim um monte de relatos sobre visões, no caso, com extraterrestres, e experiências que eles faziam no espaço, e relatos de pessoas que diziam ter sido raptadas por eles. E isso fala bastante sobre isso, sobre a pseudociência, sobre essas coisas que as pessoas inventam, ou não, né, para algumas pessoas isso é real, sobre o que elas acham que acontece no mundo da ciência, né? Ou na astronomia e coisa do tipo. Aí esse livro trata bastante sobre esse tipo de coisa, sobre ETs, demônios, médiums, sobre coisas que às vezes a gente crê mesmo sem ver, ou acha que viu, entende? Fala bastante sobre isso, fala sobre a ignorância das pessoas em relação à ciência, né? Esse é o foco principal do livro. E o autor, no caso, ele é um cara que é bem interessante. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo dele. E eu assisti a série, claro, né? Faz bastante tempo. Se eu não me engano, a série é por volta de 2016. A segunda, no caso, né? A mais nova. E fala, tipo assim, a série fala pouco sobre o Carl Sagan, mas fala bastante sobre as ideias dele. E tem um episódio, inclusive, da série que mostra como se fosse ele falando, entende? Mostra um pouco da infância dele, sobre uma descoberta dele. E esse é um livro que, velho, é um livro que, pra você que nunca leu um livro, ou que tá começando a ler agora, é um livro que ele é bem difícil de ler. Além de ser um livro que trata sobre dados e temas reais, no caso,
com uma forma técnica, entende? Ele mostra como se fosse uma pesquisa algumas vezes. Então, esse é um livro que, como ele fala formalmente, às vezes é quase impossível de ler para uma pessoa que tem pouca experiência. E esse foi um dos primeiros livros que eu peguei na mão. E quando eu comecei a ler ele, eu parei na hora, porque eu só li por volta de 20 páginas e parei porque eu não consegui. Mas esse é um livro, tipo assim, pra você que gosta de ciências mesmo, esse é um livro muito bom. E claro, pra você que tem experiência com leitura, porque é uma leitura muito devagar, é uma leitura um pouco difícil às vezes, e é um livro extraordinariamente grande, pelo menos pra mim, né? É um livro muito grande, e em relação à parte física dele, é uma parte física, tipo, bem simples, mais ou menos, né? Que é básica desses livros bem antigos. Por exemplo, a predominância da cor preta, uma faixa vermelha simples com o nome do autor, uma fonte clássica e essa parte verde aqui escrito Carl Sagan. Então, aqui fala no livro também sobre... como eu posso dizer? Se não me engano, foram expedições que o Carl, ele meio que liderou, administrou. Fala um pouco sobre isso no livro. E fala um pouco sobre, tipo assim, não fala muito sobre ele, mas meio que tem um toque da opinião dele sobre isso ali. Tipo, será mesmo que essas pessoas estão certas? Será que isso não é só uma manipulação na mente delas? Ou será que essa ideia não foi influência de alguma outra coisa que elas viveram? Por exemplo, ele fala de um casal aqui que... tipo, sofreu alguma coisa e começou a ter visões sobre alienígenas, entende? E eu acho isso muito interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A editora é a Companhia das Letras, esqueci de dizer pra vocês, que ela tem a fama de fazer livros bem grossos mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado desse livro. Leiam aí se você gosta de ciência, se você gosta de astronomia, deixe nos comentários também. E é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, por favor. E não esquece de compartilhar.